O ano era 1960. Em uma manhã tranquila do mês de junho, a paz de um lago sereno na Finlândia foi brutalmente interrompida. 4 adolescentes acampavam na beira do lago Bodom e apenas um deles voltaria com vida. O que aconteceu naquela noite? Quem foi o assassino? Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal e deixe o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Aqui em São Paulo tá um frio terrível. Como é que tá aí na cidade de vocês? Nós estamos no mês de junho. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas tá um frio danado por aqui. Agora vamos para a história. Em 5 de junho de 1960, 4 adolescentes decidem aproveitar no final de semana de verão acampando às margens do Lago Bodom. Gente, eu já adianto aqui que os nomes é tudo em finlandês, então é difícil pronunciar, não sei se eu vou estar fazendo certo ou errado, então por favor, me deem um crédito aí, tá? Então vamos lá, eram 2 casais. Nils William Gustafsson, de 18 anos, e Maila Irmeli Bjorklund, de 15 anos. E o segundo casal era Anja Tulik Maki, de 15 anos, e Seppo Antero Boisman, de 18 anos. Os jovens montaram sua barraca, conversaram, riram, se divertiram e foram dormir sob o céu claro da noite finlandesa de verão, sem imaginar que para 3 deles seria a última noite de suas vidas. Na manhã seguinte, um carpinteiro local fez uma descoberta horripilante. 3 corpos brutalmente assassinados e um sobrevivente gravemente ferido. A cena do crime é tão perturbadora que mesmo os policiais experientes ficaram chocados. As vítimas foram atacadas com extrema violência através das paredes da barraca, sem chance alguma de defesa. O que aconteceu naquela noite? Quem seria capaz de cometer um crime tão brutal contra 4 jovens inocentes? E por que, mesmo após décadas de investigação, o caso permanece oficialmente sem solução? Uma das maiores críticas ao caso dos assassinatos do Lago Bodom está relacionada à forma como a investigação inicial foi conduzida. Em 1960, a polícia finlandesa, especialmente em áreas menos urbanas como Espoo, tinha pouca experiência com crimes violentos. Quando os primeiros policiais chegaram ao local, eles se depararam com uma cena tão chocante que o foco inicial foi socorrer a única vítima que sobreviveu e confirmar a morte das outras 3. E durante esse processo, a integridade da cena do crime foi muito comprometida. Um dos erros mais graves foi permitir que muitas pessoas circulassem livremente pela área. Policiais, paramédicos, jornalistas e até curiosos locais puderam se aproximar da barraca e da área em volta, pisoteando possíveis pegadas, mexendo em objetos e contaminando evidências fundamentais que pudessem ajudar a solucionar o caso. As autoridades também não isolaram a área de uma forma adequada para que fosse feita uma busca minuciosa. Eles chamaram soldados e voluntários para ajudar a procurar pistas e as armas do crime, criando ainda mais confusão na cena. Dezenas de pessoas vasculharam as redondezas, muitas vezes sem orientação adequada sobre como proceder caso encontrasse algo relevante. Poucas fotos foram tiradas da cena do crime e muitas delas não tinham detalhes importantes que mais tarde seriam essenciais para desvendar quem fez isso. A posição exata dos corpos, os padrões de sangue e outros elementos foram registrados de forma incompleta. Outro problema grave foi a coleta inadequada de evidências. Amostras de sangue, fibras e outros materiais não foram coletados com o cuidado necessário. Muitas evidências que hoje seriam consideradas vitais foram simplesmente ignoradas ou mal preservadas. O único sobrevivente daquela noite macabra foi o Nils Gustafsson. Ele foi encontrado em estado crítico e imediatamente levado ao hospital. Seus ferimentos eram graves. Ele teve a mandíbula quebrada, múltiplas fraturas nos ossos faciais e diversas contusões.
O quadro era tão sério que os médicos não tinham certeza se ele sobreviveria. Dias depois, quando finalmente recuperou a consciência, Neil estava traumatizado e confuso. Seu depoimento inicial foi fragmentado e, em alguns pontos, contraditório, algo que os investigadores atribuíram ao trauma físico e psicológico que o jovem havia sofrido. Ele afirmou que não se lembrava claramente do ataque. Sua última lembrança era de ter ido dormir na barraca com os amigos. Ele falou vagamente de ter visto uma figura vestida de preto e com olhos muito vermelhos e brilhantes, se aproximando deles. Essa descrição quase sobrenatural foi interpretada pelos investigadores como resultado do estado de choque e da concussão. Nos meses seguintes, à medida que se recuperava fisicamente, Niels foi entrevistado repetidamente pela polícia. Seus depoimentos continuaram inconsistentes em alguns detalhes. Um fato intrigante do depoimento de Niels era sua aparente falta de memória sobre como havia chegado à posição em que foi encontrado, do lado de fora da barraca, deitado sobre o tecido rasgado. Ele não conseguia explicar se havia saído por conta própria durante o ataque ou se havia sido arrastado para fora pelo agressor. Os investigadores notaram que, apesar da gravidade de seus ferimentos, Niels parecia genuinamente devastado pela morte da sua namorada e dos amigos. Seu luto foi considerado autêntico pelos psicólogos que avaliaram o jovem e ele cooperou com a investigação na medida em que conseguiu, diante do seu estado de saúde. Durante anos, o depoimento de Niels Gustafsson seria a única janela para os eventos daquela noite. Uma janela embaçada pelo trauma e pelo tempo. Apesar das falhas na preservação da cena do crime, os investigadores conseguiram reunir algumas evidências físicas, como amostras de sangue das vítimas encontradas na barraca, no solo ao redor e nas roupas, pegadas parciais encontradas próximas à barraca, mas que nunca puderam ser adequadamente identificadas, já que muita gente havia passado por ali. Os sapatos de Niels Gustafsson encontrados escondidos a 500 metros do local, também algumas fibras e cabelos coletados da cena, mas que não puderam ser analisados com as técnicas disponíveis naquela época. Fotografias do local e dos corpos, embora em números insuficientes. Apesar das buscas extensivas na área, incluindo o próprio lago, as armas do crime nunca foram localizadas. Os investigadores determinaram, com base nos ferimentos, que foram utilizados uma faca com lâmina de aproximadamente 15 centímetros e um objeto contundente não identificado. Possivelmente era uma pedra ou um pedaço de madeira. Uma das maiores oportunidades perdidas foi a falta de análise adequada dos padrões de sangue e também das impressões digitais que poderiam estar na superfície da barraca ou nos pertences das vítimas. Entre os elementos mais intrigantes do caso estão os sapatos de Gustafsson e as chaves das motocicletas. Os sapatos de Niels foram encontrados cuidadosamente escondidos sob algumas folhas e galhos, aproximadamente a 500 metros do local do crime. Estavam limpos e sem manchas de sangue visíveis, o que parecia estranho considerando a quantidade de sangue na cena. Esse detalhe se tornaria crucial décadas mais tarde, quando análises de DNA revelaram que os sapatos continham sangue das 3 vítimas, mas não do próprio Niels. Por que o assassino levaria os sapatos de apenas uma das vítimas? Por que escondê-los a uma distância considerável? E como explicar a ausência do sangue de Niels nos sapatos se ele também havia sido atacado? Muitos porquês, né? Outro fato muito intrigante foi o desaparecimento das chaves das motocicletas. As motos de Seppo e de Niels estavam estacionadas próximas ao acampamento, intactas, porém, as chaves nunca foram encontradas. Não houve tentativa de roubo, o que torna o furto das chaves ainda mais misterioso. Alguns investigadores cogitaram que o assassino poderia ter levado esses itens como troféus, um comportamento comum em alguns assassinos em série. Outros sugeriram que poderia ser uma tentativa de impedir a fuga de qualquer sobrevivente. Uma terceira teoria era de que os itens poderiam ter sumido do local para plantar falsas pistas ou desviar a atenção dos investigadores. Qualquer que seja a explicação, o mistério dos sapatos e das chaves permanece como um dos muitos elementos inexplicáveis deste caso. Nas semanas seguintes ao crime, a polícia finlandesa trabalhou com várias teorias
sobre o que poderia ter acontecido naquela madrugada às margens do lago Bodom. A primeira e mais óbvia era a de um ataque aleatório. Uma segunda teoria considerava a possibilidade de um crime premeditado, direcionado especificamente a uma das vítimas. Talvez um dos jovens tivesse inimigos desconhecidos ou estivesse envolvido em alguma situação que motivasse tal violência. Mais investigações sobre o passado das vítimas não revelaram nada que justificasse um ataque tão brutal. A polícia também considerou brevemente a possibilidade de que o ataque estivesse relacionado a algum tipo de ritual oculto. A natureza da violência contra Mayla Bjorklund, que foi atacada com mais ferocidade que as outras vítimas, alimentou essa teoria. Ela foi encontrada sem a parte de baixo das roupas. Outra linha de investigação explorou a possibilidade de que o crime tivesse sido cometido por mais de uma pessoa, já que o ataque parecia ter sido executado com eficiência letal. Então, foram levantadas questões. Se um único indivíduo poderia ter dominado 4 jovens, mesmo que tivessem sido pegos de surpresa enquanto dormiam. Valdemar Gilstrom, o dono de um quiosque nas proximidades, era conhecido por ser agressivo com os jovens que acampavam ali e chegava a jogar pedras, ameaçar pessoas e derrubar barracas. Ele ficou conhecido como o maluco do quiosque. 9 anos depois dos assassinatos, em 1969, Valdemar Gilstrom cometeu suicídio. Ele se afogou em um lago próximo à sua casa, aparentemente se jogando de propósito. Existem rumores de que antes de morrer, ele teria confessado o crime para sua esposa ou para alguns vizinhos, dizendo algo como que não aguentava mais viver com o peso do que havia feito. No entanto, a polícia da época não considerou a confissão oficial e não investigou mais a fundo. Parte disso porque Gilstrom já tinha a reputação de ser mentalmente instável. E também porque faltavam algumas provas materiais que o ligavam diretamente ao crime. Um dos suspeitos mais polêmicos foi Hans Essmann, um imigrante alemão supostamente envolvido com espionagem, talvez como agente da KGB. Dias após o crime, Essmann apareceu em um hospital em Helsinki, coberto de sangue e com um comportamento muito estranho. Testemunhas disseram ter visto um homem esquisito perto do lago Bodom. Na época, descreveram alguém que batia com as características físicas de Essmann, alto, louro e de aparência alemã. Apesar da suspeita, a polícia não investigou a fundo o Hans Essmann na época. Alegaram que ele tinha um álibi para a noite dos crimes, embora nunca tenha sido 100% confirmado publicamente qual era esse álibi. Muitos teóricos afirmam que a polícia não investigou o Hans porque ele era protegido, talvez por ser um ex-espião com ligações governamentais. Um famoso jornalista de crimes finlandês afirmou publicamente que acreditava que o Essmann tinha sido responsável pelos assassinatos. Existem relatos de que Essmann teria feito uma confissão informal para alguns amigos antes de morrer em 1998. Mas sem provas sólidas, essas alegações nunca foram levadas adiante. Os jovens montaram uma única barraca relativamente pequena para 4 pessoas, mas suficiente para passar a noite. Colocaram seus pertences dentro e organizaram uma pequena área para fazer uma fogueira e preparar a comida. À medida que o dia avançava, os amigos aproveitaram seu tempo juntos. Testemunhas que passaram pelo local durante a tarde relataram ter visto o grupo rindo, ouvindo músicas em um pequeno rádio portátil e tirando fotos. Uma dessas fotos, recuperada posteriormente de uma câmera encontrada no local, mostra os 4 sorrindo com o lago ao fundo. Uma imagem perturbadora, considerando o que aconteceria horas depois. Por volta das 18 horas, eles acenderam uma pequena fogueira e começaram a preparar o jantar. Um pescador que passava pelo local relatou ter conversado brevemente com eles e descreveu o grupo como jovens educados e alegres. Este seria um dos últimos relatos confiáveis de pessoas que viram os 4 com vida. Um casal que acampava a cerca de meio quilômetro de distância disse ter ouvido risadas e conversas vindas da direção do acampamento dos jovens até umas 23 horas, quando tudo ficou silencioso. Provavelmente quando os 4 adormeceram. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu nada suspeito.
Enquanto os 4 jovens dormiam em sua barraca, alguém ou algo se aproximou nas primeiras horas da madrugada. E o que aconteceu a seguir transformaria para sempre a história criminal da Finlândia. Em março de 2004, quase 44 anos após os assassinatos do Lago Bodom, a Finlândia foi sacudida por uma notícia surpreendente. Nils William Gustafsson, o único sobrevivente do massacre, havia sido preso. A prisão pegou o público de surpresa. Durante mais de 4 décadas, Gustafsson havia sido visto como uma vítima trágica que, por algum milagre, sobreviveu a um ataque brutal que tirou a vida da sua namorada e de seus amigos. Agora, aos 62 anos, ele se encontrava no centro de uma das maiores reviravoltas da história criminal finlandesa. O anúncio foi feito pelo Departamento Nacional de Investigação da Finlândia, que declarou ter resolvido o caso com base em novas análises forenses. As evidências que haviam permanecido sem explicação por décadas agora apontavam para Gustafsson como o autor dos crimes. A prisão foi conduzida discretamente por policiais abordando Gustafsson em sua casa. Testemunhas relataram que ele parecia chocado, mas não resistiu à prisão. Nas horas seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela Finlândia e logo ganhou manchetes internacionais. Um dos casos não resolvidos mais famosos da Europa parecia finalmente estar chegando a uma conclusão. Nos dias seguintes à prisão, detalhes começaram a aparecer sobre o que havia levado as autoridades a reabrir o caso e focar em Gustafsson. O elemento central era uma reanálise das evidências físicas usando tecnologias que não existiam em 1960, particularmente os testes de DNA e análises forenses avançadas de padrões de sangue. Quando os assassinatos ocorreram, o DNA nem mesmo havia sido identificado como a molécula portadora da informação genética. Isso só aconteceria em 1962. A técnica de análise de DNA para fins forenses só seria desenvolvida na década de 80, teria se tornado comum nos anos 90. No início dos anos 2000, o Departamento Nacional de Investigação da Finlândia decidiu aplicar essas novas tecnologias às evidências preservadas no caso Bodom. Felizmente, apesar das falhas na preservação da cena do crime, algumas amostras de sangue e outros materiais biológicos haviam sido guardados, incluindo os sapatos de Nils Gustafsson, que foram encontrados a 500 metros do local. Os resultados dessas análises revelaram um padrão intrigante. Os sapatos de Gustafsson continham sangue das 3 vítimas, mas não do próprio Gustafsson. Considerando que ele também havia sido atacado e estava gravemente ferido, a ausência de seu próprio sangue nos sapatos levantou sérias questões. Além da análise de DNA, os investigadores utilizaram técnicas modernas de análise de padrões de sangue para reconstruir a sequência dos eventos. Essas análises sugeriam que o ataque não ocorreu exatamente como havia sido descrito inicialmente. Os padrões indicavam que Gustafsson poderia ter estado em uma posição diferente durante o ataque, inconsistente com a sua versão dos eventos. Outra técnica moderna aplicada foi a reconstrução forense dos ferimentos. Especialistas reavaliaram as fotografias e relatórios médicos das vítimas e de Gustafsson, concluindo que havia diferenças significativas entre os ferimentos dele e os das outras vítimas. Enquanto Mayla, Anja e Seppo apresentavam múltiplos ferimentos de faca profundos, os ferimentos de Gustafsson eram predominantemente contusões e fraturas, com menos lesões de faca. Essas novas análises, combinadas com inconsistências no depoimento original de Gustafsson e o testemunho das pessoas que viram os jovens na noite anterior ao crime, levaram os investigadores a desenvolver uma nova teoria sobre o que realmente aconteceu naquela noite de junho de 1960. Quando o caso finalmente foi a julgamento, em agosto de 2005, a promotoria apresentou uma teoria detalhada sobre o que teria acontecido na madrugada de 5 de junho de 1960, às margens do lago Bodom. Segundo a acusação, tudo começou com uma discussão entre Nils Gustafsson e Seppo Boisman. Testemunhas que estavam acampando nas proximidades relataram ter ouvido vozes alteradas vindas da direção da barraca dos jovens na noite anterior. Uma mulher que estava em outro acampamento
testemunhou no julgamento que viu Gustafsson e Boisman em uma discussão acalorada, com Gustafsson visivelmente embriagado. A promotoria argumentou que, em algum momento da noite, a discussão evoluiu para violência física. Boisman, fisicamente mais forte, teria dominado Gustafsson, causando as fraturas na mandíbula e os ferimentos faciais. Gustafsson teria sido expulso da barraca. Nas primeiras horas da manhã, ainda sob efeito do álcool e movido por raiva e ciúmes, Gustafsson teria retornado à barraca. Em vez de entrar na barraca, ele teria atacado os ocupantes através do tecido, pegando-os de surpresa enquanto dormiam. A acusação destacou que Mayla Bjorklund, namorada de Gustafsson, havia sofrido os ferimentos mais graves, sugerindo um ataque motivado por ciúmes. Talvez ele suspeitasse de um envolvimento entre ela e Boisman. O fato dela ter sido encontrada parcialmente sem roupa foi interpretado como uma possível evidência de um componente sexual no crime. Quanto aos sapatos de Gustafsson encontrados longe do local, a promotoria argumentou que ele os teria removido antes do ataque para se aproximar silenciosamente da barraca e depois os escondeu para eliminar evidências. A ausência do seu próprio sangue nos sapatos seria explicada pelo fato de que seus ferimentos teriam sido feitos por ele mesmo após o assassinato das 3 vítimas, como parte de um plano para se apresentar como mais uma vítima. As chaves das motocicletas desaparecidas teriam sido escondidas ou descartadas por Gustafsson para dificultar qualquer investigação e adicionar um elemento de mistério ao caso. A promotoria argumentou que, após matar seus amigos, Gustafsson teria se ferido deliberadamente, embora de forma menos grave, e criado a história do atacante misterioso com olhos vermelhos e brilhantes. Uma descrição tão vaga e sobrenatural que dificilmente levaria a um suspeito real. Essa história explicaria por que apenas Gustafsson sobreviveu, porque seus ferimentos eram diferentes dos outros e porque ele foi encontrado ao lado de fora da barraca. A acusação sustentou que o caso havia permanecido sem solução por tanto tempo, precisamente porque a polícia nunca considerou seriamente a possibilidade de que o único sobrevivente fosse o assassino. A defesa de Nils Gustafsson, liderada por advogados experientes, apresentou argumentos contundentes contra a teoria da acusação, destacando as muitas falhas e inconsistências no caso do Ministério Público. O argumento central da defesa era simples e poderoso. Os ferimentos de Gustafsson eram reais e graves demais para terem sido feitos por ele mesmo. O garoto havia sofrido múltiplas fraturas na mandíbula e no rosto, uma concussão severa e diversos outros ferimentos que exigiram hospitalização prolongada. Especialistas médicos chamados pela defesa testemunharam que seria praticamente impossível para alguém causar tais ferimentos em si mesmo, especialmente após cometer 3 assassinatos brutais. Além disso, a defesa questionou a lógica da teoria da acusação. Se Gustafsson havia sido expulso da barraca após uma briga com Boisman, por que ele voltaria para atacar todos, incluindo sua própria namorada? E se o motivo era ciúmes em relação a Mayla, por que matar também Anja e Seppo? A defesa também destacou a falta de evidências diretas ligando Gustafsson aos assassinatos. Não havia impressões digitais, testemunhas oculares do ataque ou confissões. Quanto à ausência do sangue de Gustafsson em seus próprios sapatos, a defesa ofereceu explicações alternativas. Os sapatos poderiam ter sido removidos antes do ataque por um assassino desconhecido, que depois os usou durante o crime, explicando a presença do sangue das vítimas. Alternativamente, Gustafsson poderia ter removido os sapatos antes de dormir e o verdadeiro assassino os levou e depois descartou. A defesa também chamou atenção para os outros suspeitos que haviam sido investigados ao longo dos anos, particularmente Valdemar Justrons e Hans Essmann, argumentando que ambos tinham motivos e oportunidades mais plausíveis que Gustafsson. Finalmente, a defesa destacou o impacto psicológico que o crime teve sobre o Gustafsson. Ele havia perdido sua namorada e amigos, sofrido ferimentos graves e vivido por décadas com o trauma daquela noite.
no final de sua vida, estava sendo acusado de ser o responsável por uma tragédia que havia definido e prejudicado sua existência. Após o julgamento, que durou várias semanas e prendeu a atenção de toda a Finlândia, o veredito foi finalmente anunciado em 7 de outubro de 2005. Nils Gustafsson foi absolvido de todas as acusações. O tribunal considerou que as evidências apresentadas pela acusação não eram suficientes para estabelecer que Gustafsson havia cometido os assassinatos. Os juízes destacaram particularmente a improbabilidade de que ele pudesse ter infligido a si mesmo ferimentos tão graves quanto os que sofreu. A absolvição foi recebida com reações mistas pelo público. Alguns expressaram alívio, acreditando que Gustafsson havia sido injustamente acusado. Outros manifestaram frustração, sentindo que o caso permaneceria para sempre sem solução. Houve também aqueles que, apesar do veredito, continuaram convencidos da culpa de Gustafsson. A absolvição trouxe um alívio imenso, mas o dano já estava feito. Sua vida havia sido novamente virada de cabeça para baixo. Sua reputação questionada e ele havia passado meses na prisão aguardando o julgamento. O trauma psicológico dessa experiência, somado ao trauma original dos assassinatos, foi devastador. Reconhecendo o sofrimento causado pela acusação e prisão preventiva, o Estado finlandês concedeu a Gustafsson uma indenização de 44.900 euros, aproximadamente 1.000 euros para cada ano desde o crime original. A quantia foi considerada por muitos como insuficiente para compensar o dano causado à sua vida e sua reputação. Apesar da absolvição, Gustafsson enfrentou dificuldades para retomar a sua vida normal. A mídia finlandesa havia coberto extensivamente o caso e ele se tornou uma figura conhecida no país. Alguns jornais publicaram artigos questionando o veredito, o que levou Gustafsson a considerar processos por difamação. Porém, no entanto, ele foi legalmente impedido de processar os veículos de comunicação finlandeses, uma decisão controversa que alguns viram como mais uma injustiça contra ele. Nos anos seguintes ao julgamento, Gustafsson se manteve longe dos holofotes, buscando privacidade e uma vida tranquila. Raramente deu entrevistas e evitou discussões públicas sobre o caso. Para as famílias das vítimas, Maila, Anja e Seppo, o julgamento reabriu feridas antigas. Muitos familiares haviam falecido nas décadas desde o crime, mas aqueles que ainda viviam foram forçados a reviver a tragédia através da supercobertura que a mídia fez do julgamento. O caso dos assassinatos do Lago Bodom permanece oficialmente não resolvido. Apesar da absolvição de Gustafsson, o Departamento Nacional de Investigação da Finlândia nunca identificou formalmente outro suspeito ou apresentou uma teoria alternativa convincente sobre o que aconteceu naquela noite de junho de 1960. Para a sociedade finlandesa, o julgamento de 2005 representou o encerramento de um capítulo, mas não o fim da história. Os anos se passaram, o caso foi arquivado e o mistério não resolvido virou uma lenda. Uma história assustadora que é passada de geração em geração ao pé da fogueira, enquanto o assassino segue em liberdade. Existe um filme chamado Bodom, lançado em 2016, que conta essa história bizarra e ele está disponível no Prime Video. Alguém já assistiu? Me conta aqui. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque assim você vai me ajudar bastante na divulgação. E já me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.